Fala aí, meu povo, muito bom dia pra vocês. Queria ter feito esse vídeo ontem, primeiro para manter o café com Beckler, e segundo porque estava mais quente, mas acho que ainda vale e sempre vai valer falar sobre o Vinícius Júnior e a luta dele contra o racismo. Preferi fazer hoje porque ontem ficou muito atribulado de trabalho e eu queria falar com calma sobre o tema e, e cá estamos para isso. Cara, eu já digo de cara, tá? Eu achei a entrevista do Vini muito importante, muito boa, inspiradora. Eu aplaudi e me arrependo de não ter aplaudido de pé o Vinícius Júnior. Que o Vinícius tenha que lutar, que seja uma luta solitária no mundo do esporte e de pessoas poderosas, porque hoje o Vinícius é uma pessoa poderosa, né? Ele é um dos principais jogadores do maior clube de futebol do mundo, do maior esporte do planeta. Que ele tenha que fazer tudo isso sozinho, claro que a gente não aplaude. Que ainda existam atos racistas ou individualizado ao Vinícius Júnior ou de racismo estrutural, evidentemente a gente também não aplaude. Que o Vinícius Júnior esteja esgotado, a gente também não aplaude, é claro que não. Eu aplaudi o Vinícius ontem e aplaudiria mais uma vez, e eu farei quantas vezes eu estiver presente nesse tipo de situação, porque é uma forma de mostrar para uma pessoa tão importante que tem pessoas do lado dele, né? Não é essa a única forma de mostrar e nem a mais importante delas, mas no momento que ele está bastante vulnerável, ele acho que ele pôde ver que tinha ali muitos jornalistas, que normalmente aqui na Espanha, né, ele tem um problema muito grande com os jornalistas, ou os jornalistas têm um problema muito grande com ele, que ele estava acolhido pelos brasileiros que estavam ali. Eu vou falar sobre a minha impressão e depois até sobre um pouco de repercussão do que eu vi e até vou citar nominalmente algumas pessoas aqui no que eu vou falar de repercussão, simplesmente para uma troca de ideias. Eu acho que a entrevista foi boa e foi inspiradora, porque quando sai um ser humano como o Vinícius Júnior, né? Um personagem como é o Vinícius Júnior, como eu disse, um dos principais jogadores do maior clube do maior esporte do planeta, para falar como ele falou, eu acho que ele inspira muitos garotos negros do Brasil, do mundo afora, a não abaixarem a cabeça quando sofreram os insultos, porque o Vinícius não abaixa a cabeça quando ele sofre os insultos. Então ele tenta encorajar os garotos da forma com que ele pode, com o exemplo dele, de que é preciso denunciar, de que é preciso lutar, de que não pode se conformar, de que é preciso lutar com isso. Então acho que foi bastante inspirador o que falou Vinícius Júnior. É, Me dá a sensação de que o Vinícius está estudando bastante o tema para se converter, para se transformar em, em uma pessoa que tenha armas para lutar contra o racismo. Quando o Vinícius fala que o pai dele, na hora de conseguir um emprego, escolhia um branco antes do pai dele, do racismo estrutural, mostra que é uma pessoa que está entendendo o tema. Quando ele fala que quando uma criança ofende ele, insulta ele não fica com raiva da criança, porque quando ele próprio, né, um garoto preto, era criança, ele também não entendia o que era racismo. E o primeiro momento da entrevista que ele se emociona é ele falando: eu tenho 23 anos, eu estou estudando o tema para melhorar. Por que as pessoas aqui na Espanha não podem estudar para melhorar também? Acho que ele mostra isso, que ele está disposto a falar, a debater, a lutar com isso até sozinho, porque é uma luta nesse momento solitária do Vinícius Júnior contra, contra isso, porque outros jogadores que sofrem, imagino que fingem não escutar ou que preferem não levar à frente porque querem se concentrar e jogar futebol. E quem sou eu para jogar a decisão de cada um, né? Eu não tenho nenhum lugar de fala nessa história toda. Mas o Vinícius me parece que é um cara que está estudando o tema para poder levá-lo adiante com mais clareza, com mais transparência, com mais sabedoria e passar isso adiante desta forma inspiradora que eu acho que ele fez ontem, que eu acho que ele foi muito bem. O ambiente eu acho que era correto também, tá? Eu acho que era correto que ele falasse na sala de imprensa do Real Madrid para um público brasileiro, para jornalistas brasileiros. Porque ele se sentiria mais acolhido, ele poderia se expressar na sua língua, e se ele desse entrevista no Rio de Janeiro antes de um jogo de eliminatórias, primeiro é ruim porque tem um jogo de eliminatória no dia seguinte, isso pode trazer um ruído externo para dentro do jogo que não seria bom, e segundo que não teria a repercussão que tem mundialmente ele falando isso na Espanha, antes de um jogo contra a Espanha, na casa dele, né, no Real Madrid. Quando o Vinícius fala, eu acho que é muito importante que ele seja ouvido. Então, acho que era o melhor cenário possível para ele ser ouvido. Antes de um jogo amistoso, acho que o cenário do jogo hoje vai ser bem favorável a ele,
porque vão ser torcedores brasileiros e torcedores do Real Madrid, e esse coletivo de pessoas não insulta o Vinícius Júnior, os problemas dele são nos praticamente todos os outros campos aqui da Espanha. Então acho que hoje vai ser um jogo bastante favorável ao Vinícius, acho que era um ambiente amistoso e confortável para ele falar, com perguntas que eu não acho que foram perguntas bobas, mas também não foram maldosas, dos colegas brasileiros, e eu também fiz a minha pergunta a ele, com 3 perguntas ainda de jornalistas espanhóis, e que eu acho que ajuda a fazer com que o mundo todo entenda a luta do Vinícius Júnior. Foi bastante emocionante. O Vinícius se emocionou várias vezes. Nós, jornalistas, nos emocionamos. Assim, eu fiquei com um nó na garganta mesmo durante a fala, porque você fica emocionado e sensível com uma luta que seja tão pesada a mochila, né? Eu falei que esse ícone todo do esporte, mas é um garoto de 23 anos. Teve um jornalista espanhol também que fez uma pergunta com a voz embargada, Kiyomi Nakamura, se eu não estou enganado, né? A jornalista japonesa que há décadas cobre a seleção brasileira, se descompôs em choro também, e assim, é uma japonesa, né? Falando de um brasileiro, mas afetou a todos. Eu acho muito importante que afete a todos nós. Que nós que não temos lugar de fala, que eu, cara, que sou uma pessoa que eu sempre falei aqui com vocês, que sou extremamente privilegiado, eu sou o branco hétero com dinheiro, então assim, eu sempre falei que eu tenho essa posição de privilégio, mas é muito importante que a gente fique tocado com o tema, que a gente possa dar o nosso grão de areia também, sabe? Eu, como um homem branco, eu não tenho muito o que fazer pelo Vinícius diretamente, individualmente, né? O que eu estou fazendo, por exemplo, é uma ronda pelos canais de comunicação espanhóis que me estão convidando para falar e falando o que eu acho que é racismo, o que eu acho que não é, por que eu acho que aqui é mais ou menos racista, o que eu acho que acontece. Então a gente tem que se instruir e falar e debater, e eu acho que quanto mais pessoas falarem, melhor. Por mais que a gente fale bobagem, o que eu estou falando aqui pode ser uma grandíssima bobagem do primeiro ao último minuto. Mas eu acho que quanto mais pessoas quiserem contribuir e falar, melhor. Na hora da gente ter ações sérias contra o racismo, acho que a gente precisa ter leis e que as leis sejam cumpridas, né? Aqui na Espanha não existe uma lei que torna o racismo um crime. Você tem uma lei anti-ódio, que envolve racismo, xenofobia e machismo. Mas é muito difícil ver que alguém vá preso por conta de algum insulto nesse sentido. Não ser claro que tenha um feminicídio, um crime de agressão sexual, homófobo ou não, enfim. Não se tem a dureza que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que se você insulta alguém por conta de racismo, você sai algemado de um estádio de futebol, como aconteceu outro dia. Então, o que a gente pode fazer é escolher representantes, né? Desde o presidente até os vereadores, assim, todos os representantes do povo na sociedade, para que essas pessoas façam com que os negros possam ascender. Enquanto o negro só for reconhecido por ser um bom artista, um bom jogador, um ator, um dançarino, uma dançarina, e o negro não tiver ferramentas para ascender socialmente, ainda existirá racismo, o tal do racismo estrutural. Quando Vinícius fala que o pai dele era preterido antes de um outro trabalhador branco, é isso. Porque, historicamente, né, não preciso ir muito longe para falar de que os negros sempre foram subjugados, sempre estiveram à margem da sociedade, e mesmo depois da abolição da escravatura no Brasil, tem mais de 120, 125 anos, que ainda assim a capacidade de um preto ascender socialmente é muito difícil, porque eles ainda estão à margem da sociedade. Então, o racismo estrutural é isso, é não deixar que os pretos cheguem acima. E todos os marginalizados e todas as minorias. Então, o que a gente tem que fazer é ter ferramentas para que isso possa se igualar. O Brasil é um país de negros. Se você vai na imprensa, se você vai nos escritórios, nos principais cargos de poder, os pretos não estão lá, porque nós não damos ferramentas a eles, como sociedade, para que eles cheguem. Esse é o racismo estrutural. E tem o racismo individual, de que alguém chama outro de macaco, de que alguém imita um chimpanzé, de que usar o termo preto para depois uma palavra pejorativa, né? O preto de merda, essas coisas. Esse é o racismo individual verbalizado que o Vinícius ontem até falou na entrevista, que não é o que ele acha mais grave, sim o racismo estrutural. Acho que o Vinícius está muito preparado e falou muito bem de temas muito importantes na entrevista de ontem. Se você que está me assistindo está na mesma situação que eu, se você é um branco privilegiado e tal, cara, o que a gente pode fazer, eu acho que é isso. Não perpetuar, não passar para frente, entender a nossa posição de privilégio e tentar
quando a gente puder escolher um representante na sociedade, um político, né, que a gente faça isso da melhor maneira para dar representatividade a estas pessoas que precisam, para gerar um equilíbrio na sociedade. Nós não precisamos. Eu, Marcelo, não preciso de um político que esteja alinhado e que vá ter decisões para subir ou descer a taxa de juros para os meus investimentos. Cara, eu não preciso, eu já sou extremamente privilegiado para não precisar disso. E se você que está assistindo do outro lado quiser ajudar na luta antirracismo, talvez seja isso que você possa fazer. Enfim, gostei muito do que o Vinícius fez. Aplaudi, aplaudiria de novo e aplaudiria de pé. Vou falar da repercussão porque ontem eu coloquei no Twitter e no Story falando que foi muito importante, que foi um privilégio estar na sala de imprensa e acompanhar esse momento tão vulnerável do Vinícius Júnior e tão sincero do Vinícius e mostrando que a luta é muito difícil para ele. Enfim, foi muito bom estar ali. E eu vi muitos replies falando que o Vinícius tinha sido largado sozinho, que o Vinícius tinha virado vidraça e tal. E depois eu fui ver, teve uma fala do Luiz Teixeira na TV Globo, no Sport TV, né? O Luiz Teixeira trabalha no Grupo Globo, falando sobre o tema e criticando tanto a entrevista como a repercussão dela. Eu não conheço o Luiz, tudo que eu vi dele eu gosto muito, tanto porque, primeiro, é um jornalista preto, dos poucos que nós temos, né, infelizmente. Acho que também precisamos chegar mais à imprensa, exatamente para que tenha mais voz e que a gente possa escutar mais. Então, gosto sempre do que eu vejo do posicionamento do Luiz sobre isso, mas também gosto muito da visão dele de futebol, tá? Fala bem de tática, tem boas informações de contratações e tal. Enfim, o Luiz é um craque, é um craque. E claro que quando o Luiz fala uma coisa que eu tinha tido uma visão completamente diferente, porque todos os sentimentos bons que eu tinha tido foram depois expostos pelo Luiz de forma contrária, claro que me faz parar para pensar, porque é um preto que está falando sobre aquilo. E acho que a fala do Luiz é muito boa, exatamente porque eu acho que todas as falas vão agregar nesse debate, e especialmente a fala de quem é preto tem que ser levada muito em consideração. Eu continuo com a minha visão, tá? Apesar de ter visto essa repercussão contrária, essa repercussão diferente, esse tipo de pensamento diferente do meu, de que a entrevista não tinha que ter acontecido, que o Vinícius foi exposto, até conversei com pessoas próximas ao Vinícius, ele concordou em falar, a CBF entendeu que era importante que ele falasse, ele concordou em falar e eu acho que ele está preparado para falar. Eu não acho que o Edinaldo ou que o Dorival tinham que estar do lado do Vinícius, por exemplo. Era o momento dele. Não acho que tenha que ser uma luta só do Vinícius, mas era o momento do Vinícius, que aqui é tão odiado por mil motivos, e acho que um deles por ser um preto que não abaixa a cabeça, que era o momento do Vinícius falar, que era o momento dele falar, e que não podia estar o Edinaldo, não para não tirar o protagonismo, mas porque a voz do Vinícius é mais poderosa, essa voz tinha que chegar a todo o planeta, como está fazendo. Eu acho que por isso era muito importante o Vinícius ter o seu momento, como ele teve ontem. E eu acho também que era muito importante que tivesse com jornalistas brasileiros, se expressando na sua língua. Ontem eu participei aqui do El Larguero, é um dos principais programas de rádio da Espanha à noite. E eu que moro há 9 anos aqui, tive que me expressar em castelhano sobre isso e ainda tenho dificuldade, porque não é um tema que a gente fala todo dia, não são palavras que a gente usa todo dia, então ainda tive dificuldade. Imagino o Vinícius, que chegou há menos tempo do que eu. Mas acho interessante a repercussão diferente do que eu tinha visto, porque eu acho que é muito importante que a gente veja a opinião de todos, né? Assim, e que leve em consideração e que faça a gente pensar. O que eu vi, por exemplo, o que o Luiz falou, me fez pensar, me fez refletir. Tanto que eu vi ontem e quis maturar o que eu estava pensando para falar. No final das contas, eu chego à conclusão de que os sentimentos que eu tive ali e a importância que eu acho que teve a fala do Vinícius são o que eu estou sentindo. Então é o que eu transmito. É o que eu transmito para vocês. Eu não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Ah, bom, sim. A repercussão aqui na Espanha. Ainda é muito negativa, ainda é muito ruim a repercussão que a gente tem aqui na Espanha, porque eles acham que tudo que o Vinícius faz é premeditado, é fingido e é preparado para que ele tenha uma imagem de vítima. Cara, ele é a vítima. Ele é a vítima. O caminho aqui ainda é muito longo, aqui na Espanha. Se você pega o post de qualquer meio de comunicação sobre o tema, e ontem durante a entrevista eu já fui vendo isso, Marca, o AS, o Relevo, o Mundo Deportivo, o El País, os posts dos meios de comunicação são corretos, do ponto de vista Vinícius se emociona ao falar sobre o racismo, e tem um vídeo, Vinícius luta pela sua causa, e tem lá um vídeo. São posts corretos, nada de errado, e também nada para ganhar nenhum prêmio, são ok. E os comentários são basicamente contra
qualquer coisa que o Vinícius fale, por mais importante que ela seja para estas pessoas. Acho que o Vinícius também é importante para a sociedade espanhola, que é uma sociedade que não está acostumada ainda com essa diversidade. Esse país ficou muito fechado durante o período do franquismo. As gerações que estão aparecendo agora têm mais troca, e aqui ainda existe um problema muito grande com os imigrantes, né? Que boa parte da sociedade pensa que os imigrantes estão tomando o lugar deles, que estão sujando o país deles, que estão modificando o país deles. Então, é bastante problemática a coisa, não só na Espanha, mas em toda a Europa neste sentido. E por isso que eu acredito que o caminho aqui seja tão longo. Porque, primeiro, eles precisam querer ouvir. E eu tenho a sensação que ainda não querem. Ontem eu participei do Largueiro. Hoje já é bem diferente a sensação que a gente tinha de 2 anos. Alguma coisa sim já está mudando, que eles estão mais dispostos a escutar. É verdade que tem muito assim, pô, aconteceu em mais um estádio, bola pra frente, não adianta ficar falando sobre isso. Claro, tem que falar, adianta falar, precisa falar. Ontem, no CT do Real Madrid ainda, uma jornalista veio me perguntar do que eu achava e tal, perguntou, mas não são exceções dentro do estádio? Eu falei, cara, de 4 em 4 tontos a gente está enchendo um país. Sempre são os 4 tontos, como eles falam aqui. Sempre no estádio de 50 mil tem os 4 tontos. Cara, tem 4 tontos todo final de semana, a gente está enchendo um país. O caminho aqui ainda é muito longo. Eu não sei por quanto tempo o Vini vai querer lutar essa luta por aqui. E eu não sei se ele precisa também, mas ele quer. O Vinícius quer lutar essa luta, ele não quer abrir mão disso. Ele está estudando para lutar. Então a gente tem que dar ferramentas para que ele lute. A gente tem que ouvir o Vinícius da forma mais empática possível. Então a gente tem que abrir os nossos corações, os nossos microfones, para que quando o Vinícius quiser falar, se ele vai se emocionar, se ele vai chorar, se vai ser duro para ele, mas se ele quer falar, nós temos que ouvir. E temos que estar do lado dele disso. No futebolístico, as pessoas podem gostar mais ou menos do Vinícius, do estilo dele, mas neste tema tão mais sério do que o futebol, a gente tem simplesmente que ouvir o Vinícius e que aplaudir uma luta tão importante que ele está lutando e que quanto mais gente se somar, melhor. É isso, meu povo. Eu não tenho a pretensão de estar certo, minimamente. Eu só queria colocar o meu ponto de vista desse lugar de fala que eu tenho, que eu expus aqui para vocês, de um branco privilegiado, e que simplesmente acha que a gente precisa ouvir o Vinícius Júnior quando ele falar e todas as demais vozes que se somem a ele, de jornalistas pretos, de pretos de outra parte da sociedade, de brancos que estão aprendendo também e que estão dispostos a somar. Enfim, quanto mais gente tiver desse lado, melhor. Depois do jogo de hoje tem análise da partida entre Brasil e Espanha. Eu faria um vídeo falando de como que joga a Espanha, do que esperar e tal, mas é evidente que isso ficou em segundo plano para falar do Vinícius Júnior, então eu volto depois do jogo falando mais futebolisticamente aqui com vocês. Valeu, gente. Um beijo para todo mundo, boa terça-feira e até depois da partida Brasil-Espanha.